Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Fazer uma prece agora para nós iniciarmos a tarefa propriamente dita. Amigo Jesus, aqui nos encontramos, te buscando conhecimento e esclarecimento. Nos ajude a assimilar tudo que for dito nesta noite. E que todo o aprendizado possa nos acalmar, nos asserenar e nos fortalecer. Jesus sabe o que nós precisamos. Então, neste momento, envolvidos na tua energia de amor, Jesus, damos por início os trabalhos desta noite. Que assim seja. Boa noite. A ideia na noite de hoje é que a gente converse um pouquinho sobre a pedagogia do Evangelho, né? A pedagogia da Boa Nova. O que a gente busca num lugar como esse aqui, né? Qual é o resultado que a gente quer obter? A proposta do cristianismo, que é a base, né, da doutrina espírita, é uma vida de qualidade, que a gente possa viver tranquilo, com o menor número de problemas, de sobressaltos, né? Uma vida de qualidade, essa é a ideia, o resultado, né, que a gente precisa obter ouvindo conceitos, né, como esse que a gente vai tratar aqui hoje e outros tantos. Em qualquer lugar esses conceitos estão disponíveis, né? Eles não são um privilégio da doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela tem uma abordagem bastante racional, bastante clara, bastante objetiva, né? Nem sempre a gente consegue identificar a causa daquilo que a gente chama de problema, né? Ou as causas do nosso sofrimento ou das nossas dores. O principal, vamos dizer assim, passo que o espírito dá, né, no processo evolutivo é a descoberta da lei natural, né? Quando ele entende que a vida não é um processo aleatório. Primeiro, quando ele entende que a vida é eterna, né? E depois, quando ele entende que a vida não é um processo aleatório. Ela é regulada por leis que a gente não enxerga, né, que a gente não tem como pegar, que não estão escritas em nenhum diploma humano, mas que são explicadas permanentemente ao longo da história do pensamento religioso para nós, que precisamos disso, né? As leis naturais, ou se quiserem, os 10 mandamentos, a Torá dos judeus, qualquer diploma religioso ou filosófico vai necessariamente falar nessas leis, né? Elas são um paradigma de convivência, uma coisa muito simples da gente entender, né? Quando a gente lê lá, por exemplo, os 10 mandamentos, quem está mais habituado com essa abordagem, vai encontrar lá algumas proibições, algumas recomendações, e a gente vai fazer se quiser. Nós somos livres para escolher, né, se nós vamos fazer ou não. A existência dessas leis, né, ela tem, assim, registros milenares. Se a gente for, por exemplo, para os filósofos da antiguidade, né, nós vamos encontrar Sócrates falando na lei natural. Ele dizia que existia uma lei que não depende da vontade humana, né, e que regula os efeitos que a pessoa, vamos dizer assim, experimenta conforme as suas escolhas, né? E outros tantos filósofos repetiram o mesmo discurso. O que eles faziam? Eles só faziam uma abordagem dando nomes diferentes para a mesma coisa, né? Então, Tomás de Aquino lá dizia que existe uma lei, e essa lei é a reta razão, né? Santo Agostinho falava numa espécie de lei eterna. A lei eterna ela está inscrita no coração do homem. Ele dizia isso, né?
E outros tantos filósofos da antiguidade faziam essa abordagem, falando sobre, olha, existe uma regra de convivência. Essa regra não está escrita em lugar nenhum, né? Mas ela regula os efeitos das tuas escolhas. Então isso faz com que a gente pense no seguinte, né? Nós todos aqui somos espíritos, né? Almas, enquanto vivemos aqui, e nós somos livres para fazer escolhas. Só que essas escolhas, conforme a qualidade delas, elas determinam os resultados que nós vamos encontrar no nosso caminho, né? Então, às vezes, por desconhecimento, por dúvida, por ignorância, e a ignorância não é um defeito, né? A ignorância é um momento. Todos nós aqui sabemos algumas coisas sobre algo e não sabemos sobre outros temas, né? E isso é natural da nossa existência, né? Mas, tendo uma noção de que as nossas escolhas produzem efeitos e que elas são confrontadas com esse ordenamento que a gente não enxerga, que a gente não pode tocar, que não é tangente, que não é objetivo, mas que atribui consequências para as nossas ações. Se a gente prestar atenção nisso, nós vamos entender melhor um pouco o nosso processo evolutivo, né? Então aqui nós vivemos em permanente contato, na nossa família, no nosso trabalho, em qualquer lugar, né? E nós somos alvo de escolhas alheias, que são direcionadas a nós, e nós respondemos a essas escolhas, né? Se alguém diz alguma coisa que, em tese, nós tomamos como uma ofensa, a gente tem uma recomendação, né? O que fazer diante de uma ofensa? Não podemos pagar na mesma moeda, vamos dizer assim, né? Mas por que é importante entender isso? Vejam, a lei, essa lei, né, sobre a qual os filósofos da antiguidade falaram, a mesma lei que Jesus, no Evangelho Cristão, vem e diz assim, ó, eu não vim destruir a lei. Mas de que lei ele estava falando, afinal, né? A lei que regula o universo e que atribui consequência para as nossas ações. Então, nas minhas vivências, tendo uma noção básica sobre isso, eu vou procurar observar o seguinte, né? Quando eu tenho contato com qualquer pessoa, a qualquer momento da minha vida, em qualquer ambiente, essa interação, ela existe para que eu possa me educar sobre os valores da tal da lei, né? As nossas escolhas, ao contrário do que a gente pensa, elas não são direcionadas para a pessoa com quem nós estamos nos relacionando ali, naquele momento. Elas são direcionadas para cima, elas são direcionadas à lei natural, que é imutável em termos de valores. Então, se alguém me ofende, essa lei sugere que eu perdoe essa pessoa, né? Por quê? Porque aquilo não é intencional. Uma agressão é fruto de ignorância, né? Agora, a gente é mais habituado a classificar as pessoas, né? Então, esse cara me fez não sei o quê. Com esse aí eu não quero conviver. Não vou mais lá em tal ambiente porque tem um sujeito muito difícil lá. E eu não quero me encontrar com ele porque ele me ofendeu, né? A lógica da lei natural é que a gente compreenda que essa interação, né? Então, lá no Evangelho, quem leu deve ter ouvido assim, deve ter lido o seguinte: a maior caridade é tolerar aqueles que eu encontro no meu caminho, porque eles são instrumentos da minha educação. A maior caridade é a prática da tolerância com aqueles que são diferentes de mim. Essa é a ideia. Por que isso é importante? Para que eu compreenda que a parte que precisa ser educada, de minha responsabilidade, ela está em mim. Então, o que eu tenho que entender não é porque aquele cara me ofendeu. Eu tenho que entender, eu tenho que iluminar, eu tenho que clarear, é a minha dificuldade de perdoar.
Porque esse sujeito é um padrão com o qual eu me defronto para a minha educação. A maior caridade é tolerar quem eu encontro no meu caminho, porque esse alguém é instrumento da minha educação. E o primeiro cara da fila aqui nesse mundo, em termos de educação, sou eu. Se eu perder tempo achando que alguém é a causa da minha dor, do meu sofrimento, é muito provável que eu não saia do lugar, em termos de autoconhecimento, né? Então, essas coisas, elas acontecem, essas dificuldades, né, elas acontecem para que eu possa entender como é que eu reajo. Então, alguém me diz alguma coisa e eu fico furioso. Não sabe com quem está falando? Vou ter que dizer umas verdades para esse cara. Aí eu já me perdi em termos de lógica da lei natural, porque essa escolha eu direcionei para a lei. Pietro Baldi, que é um filósofo italiano, ele diz o seguinte, ó, a dor nada mais é do que a resposta da lei ao equívoco do homem. A dor nada mais é do que a resposta da lei ao equívoco do homem. Toda vez que eu me equivoco em termos de valores, os valores da lei natural, os valores da lei de Deus, dá para chamar como quiser, mas o importante é que a gente entenda que ela efetivamente existe, né? Toda vez que eu me equivoco, eu vou me sentir mal, né? E pior do que isso, eu vou ter que repetir a lição. Imaginem o seguinte, né? Que isso aqui fosse uma régua no processo evolutivo. E eu estou aqui. E eu estou me relacionando com alguém aqui para treinar um determinado tema. Então tem gente que diz assim, eu tenho horror de gente chata. Lá no meu trabalho tem um cara tão chato que eu não aguentei mais e pedi demissão. Daí eu arrumei um outro emprego lá, cheguei lá, tinha um cara igual àquele, que só me incomoda, não sei mais o que eu vou fazer, já estou a fim de mudar de novo. O que essa pessoa não está enxergando? Ela não está enxergando que o que tem que ser trabalhado não é a chatice alheia. Essa é a responsabilidade do chato, para falar bem claro, né? A nossa responsabilidade é trabalhar a nossa impaciência, a nossa intolerância com as diferenças, né? Será que a gente tem direito de cometer erros? Claro, claro que tem direito, né? Tem gente que acha que não pode errar. Pode e vai errar. E quando a gente erra, como é que a gente procede? Porque, veja, nós estamos num processo de experimentação diante da lei natural, né? Alguém que tem pouco entendimento sobre isso, né, faz o quê? Vai lá e comete alguma coisa, causa um baita problema, um tumulto, depois vai para casa e reza e pede assim, Deus, me livra desse negócio que está me fazendo sofrer. Mas por que Deus faria o nosso trabalho, a nossa parte do trabalho? A questão é descobrir na gente a causa do sofrimento, né? Vejam lá o que diz esse italiano Pietro Baldi. A dor nada mais é do que a resposta da lei ao equívoco do homem. Ao equívoco do homem. A gente erra, a gente faz escolhas equivocadas, não por ser mal. Aliás, nesse mundo não tem ninguém mal. Não tem ninguém mal. Quando a gente vem num lugar como esse aqui, não tratam a gente como mal, né? Não interessa o que a gente fez. A gente vai ser recebido, vai receber ajuda, vai receber compreensão, explicação, e depois a gente vai para a vida e vai tomar as decisões que a gente achar melhor, né? Liberdade de agir, né? Mas às vezes a gente olha para o lado de lá quando alguém faz a mesma coisa e diz, mas esse cara é mau. Esse aí não tem jeito. Ele tem jeito, sim. Só que ele só vai ter jeito, e esse é um problema dele, ele só vai ter jeito quando ele entender a razão pela qual ele se equivoca. Porque senão ele fica que nem um disco riscado, né?
O sujeito lá que está mudando de ambiente de trabalho porque tem alguém difícil com o qual ele tem que conviver, é evidente que ele vai encontrar alguém muito parecido no outro lugar, né? Porque do ponto de vista evolutivo, ele está parado, ele está fugindo dos fatos. Mas esses fatos são um padrão necessário para a educação dele. Por isso que lá no Evangelho tem aquela recomendação, né? Cuidado com as ilusões. Cuidado com as ilusões da matéria, que a gente costuma interpretar meio literalmente assim, a gente não pode viver só para ganhar dinheiro. Tá bem, mas isso aí é fácil de entender, né? Se eu estou trabalhando demais para ganhar dinheiro, que eu não preciso e deixo de conviver com meus filhos, eu estou me equivocando, né? Mas isso é mais fácil de enxergar. Mas como é que a gente faz com os condicionamentos que são mais sutis? Os emocionais, por exemplo, né? Quanta gente tem no mundo que está fazendo aquilo que não gostaria de fazer? Porque, sei lá, a mãe dele acha que ele tem que trabalhar naquela profissão, ou o marido acha que não sei o quê, ou ao contrário, né? A esposa acha que o marido tem que não sei o quê. Então, quando a gente pisa aqui no mundo, nós vamos recebendo condicionamentos, né? Lá na escola, na nossa educação familiar. Mas quem tem que tomar as decisões e assumir as responsabilidades sobre essas decisões somos nós. Somos nós. Essa responsabilidade é nossa. Então, seja qual for o ambiente, seja qual for o relacionamento que a gente esteja travando ali, nós vamos sempre nos lembrar do seguinte, não, mas tem um paradigma aqui, tem algo que eu posso seguir, tem pelo menos uma sugestão para que eu tome as minhas decisões, né? Se alguém te ofende, a ideia é que eu perdoe, né? Mas por que a recomendação, que existe a recomendação sobre o perdão? Para que eu possa me liberar da encrenca que às vezes me trava a minha vida lá durante anos. A gente vê irmão, né, da mesma família, às vezes que não se dá. Porque um é do partido A e o outro é do partido B, um é do Grêmio, outro é do Inter, e é confusão o tempo inteiro e a vida vai passando. E a pessoa às vezes não é capaz de atravessar a rua ali para dizer, menos, né? Tem coisas que estão muito acima disso, que é o nosso relacionamento, né? E aí a gente tem que tentar dizer aquilo que a gente gostaria, né? Ao invés de colocar um defeito no outro, esse aí não dá, né? Esse aí, ele não é alvo disso que a gente vem buscar, por exemplo, num lugar, num ambiente como essa casa espírita aqui, né? Isso está permanentemente repetido nas instruções do Novo Testamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esforça-te para amar aqueles que são mais difíceis. Esforça-te para amar o teu inimigo. E aí a gente acha, fazendo uma leitura disso, né? Qual é o maior mandamento da lei? Pergunta o cara lá para Jesus. E Jesus responde, o maior mandamento da lei é ama teu Deus sobre todas as coisas. O que ele queria dizer para a gente? Todos vocês estão num processo de ajuste com as leis. Todos nós estamos. Vou repetir. Todos nós estamos. Não é só aqueles que a gente acha que devem estar. Todos nós estamos, né? Porque às vezes a gente olha na televisão ou em qualquer outro lugar e vê um cara que cometeu um fato objetivamente muito grave, um crime, por exemplo, e a gente tem algumas ideias sobre isso, nem sempre muito cristãs, né? Esses dias eu estava na praia, né, nas férias, ali bem tranquilo, olhando para o mar. Aí chegou uma pessoa ali do meu lado e começou a falar sobre a Bíblia. Bíblia. E eu estava esperando, né? Eu digo, daqui um pouco vem, né? E não deu outra.
pessoa falou sobre a Bíblia, e aí ela me perguntou no que eu trabalhava. Daí eu expliquei. Eu trabalho em tal coisa lá. E falei que eu trabalhava, era muito envolvido com a questão prisional, né? E ela me disse assim, mas agora teve a pandemia, né? Não era uma ótima oportunidade para matar tudo esses caras? Daí eu disse, olha, não sei, na minha Bíblia não tem isso, né? Ou será que a minha Bíblia é diferente da dela? Ou será que o Evangelho não se aplica para esses caras também? Acho que sim, né? É claro que a nossa dificuldade, o nosso alcance em termos afetivos, ele ainda é seletivo, né? Se tu amares só aqueles que te amam, não tem recompensa, está lá no Evangelho. Que recompensa é essa? É a gente ir para o céu? Não, né? A recompensa é o progresso. Quando eu me esforço em termos de tolerância e de afetividade com aquelas pessoas que são mais difíceis para mim, né? Eu amo com facilidade o meu filho biológico lá. Eu dou a vida pelo meu filho. Tá. Mas e pelo cara que cometeu o crime lá, tu dá a vida? Não. Esses aí não, né? É interessante isso, porque a gente ouve em tudo que é lugar. Eu fui numa casa espírita aqui fazer uma palestra aqui na região metropolitana e depois tinha um chazinho ali e tal, né? Eu gosto de comer bastante e tal. Chá com bolo, vamos lá. Acabou a palestra, vamos lá no chá. E aí eu tinha falado sobre esse assunto, justiça humana e justiça divina. E um trabalhador da casa me disse assim, isso aí que o senhor falou é bem legal, né? Mas não para esses caras aí, né? E aí eu olhei para ele, bom, então podemos fechar a casa aqui, né? Porque se não serve para eles, para nós também não vai servir. Ou a lei vale, a lei natural se aplica a todos, ou não, ou a ninguém. Mas esse é um pensamento, não é um problema, né? Eu estou destacando para a gente entender que o nosso afeto ele é seletivo. A gente gosta com mais facilidade de algumas pessoas e de outras não. Só que a humanidade vai avançar necessariamente para o afeto incondicional. A nossa educação, em termos de evolução espiritual, ela vai se fazer nesse sentido, né? Então imagina se a gente conseguisse amar qualquer pessoa como a gente ama lá o nosso filho biológico. O que aconteceria aqui no mundo, né? Um emprego como o meu não existiria mais, porque não teria mais cadeia, não teria mais presídios. Hospitais, não sei se existiriam, né? E nós estamos sim caminhando nesse sentido. A gente está evoluindo nesse sentido. Apesar daquilo que a gente enxerga hoje, né, que tem muitas complicações, mas que já foi muitíssimas vezes pior. Muito pior, né? A pretexto de defender o cristianismo, por exemplo, né, que nesse episódio que eu contei aí, da senhora que veio falar sobre a Bíblia e queria matar os presos, né? A gente é assim. A gente consegue fazer um pouco e se atrapalha no outro pouco. Não tem problema nenhum, isso é só um momento, não é um defeito, né? Por exemplo, nós fizemos lá, não fizemos as cruzadas para defender o cristianismo. O que eram as cruzadas? Dizimar quem não concordava com os cristãos. Isso foram as cruzadas. As cruzadas seguiram a lei natural, seguiram a lei de Deus? Evidentemente que não, né? Os homens primitivos interpretavam a lei essa, que Jesus não veio destruir, dessa maneira naquele episódio lá, naquele momento da humanidade. Isso está certo ou está errado? Não está certo nem errado. É um momento do pensamento e do processo evolutivo, né? Retomando, é muito importante que cada um de nós reflita, né? Quem quiser dar uma olhadinha na parte 3ª lá do Livro dos Espíritos, as leis morais,
Qual é a interação verdadeira que a gente faz? O espírito, que é a inteligência, é a essência inteligente da criação, somos nós, não é pouca coisa o que nós somos, né? A lei, essa lei, o código moral, e lá na última parte do Livro dos Espíritos, né, as consequências das escolhas do espírito diante dessa lei natural. Então, dá para eu prever mais ou menos o que pode acontecer com alguém mais para frente? Dá. É só eu ver como, se eu conhecer a pessoa, é só eu entender como é que ele toca a vida dele, que tipo de escolha ele está fazendo, né? A gente não precisa nem pagar uma cartomante, não precisa. E mais do que isso, para aqueles que gostam, né? Às vezes a pessoa vai lá, paga um dinheiro lá e a pessoa diz, olha, estou prevendo que tu vai morrer dentro de 2 anos, né? Aí o sujeito passa 2 anos sofrendo e depois não morre. Mas o que aconteceu? A pessoa até pode ter pressentido no futuro algum problema grave com aquela pessoa. Só que o palco que estava armado para a educação daquela pessoa, em função da modificação das escolhas, esse palco está permanentemente em mutação. Escolhas de melhor qualidade desfazem problemas que estão nos aguardando logo ali na esquina. Essa é a ideia, né? A essência da justiça divina é a misericórdia. Então, se os amigos ouvirem em qualquer lugar que Deus castiga, né? Tem gente que espalha por aí. Ah, não, Deus castiga, né? Ou então, eu nem preciso fazer nada, desse aí Deus cuida. O que nós estamos desejando, na verdade, né? Se alguém ouvir que Deus castiga, por favor, né? Em lugares assim, eu não voltaria, né? E quando a gente ouve também, e isso é muito comum, né? Que nós estamos num processo de provas e expiação. Isso é tudo verdade, é verdade. Por quê? Porque se eu faço escolhas de baixa qualidade, é evidente que o resultado vai ser da mesma forma de baixa qualidade, dor, sofrimento, angústia, etc., né? Mas essa não é a lógica da vida, não é para ser assim, né? E muito menos quem está sofrendo se sente ajudado quando ouve isso. Então vem aqui sofrendo e ouço, não é que tu está num processo de provas e expiações. É verdade, mas a questão é, aquela pessoa pode ouvir isso nesse momento? Será que ajuda? Ou será que ajuda mais dizer para ela que o pressuposto da pedagogia divina é a misericórdia, né? O que é a misericórdia? A misericórdia, o Berto Roden, né, que é um teólogo, ele fala muito sobre misericórdia, ele diz assim, ó, o próprio nome diz, né, miséria, miserável, cordes, coração. Misericordioso é aquele que tem o coração para os míseros, é aquele que entende os fracos, é aquele que compreende os que erram. E é por compreender os que erram que ele também será tratado com misericórdia. Mas quem que nos trata com ou sem misericórdia quando a gente erra? Nós mesmos. Então, se a pessoa é excessivamente dura, rígida, inflexível, ela não se dá o direito de errar. E aí, quando ela se equivoca, ela começa a se punir, não de forma consciente, mas ela começa a se cobrar tanto que chega ao ponto de gestar uma doença grave. Isso é muito comum, né? Então, vamos sempre pensar que o pressuposto da educação, em termos da lei natural, em termos da lei de Deus, se quiserem, é a misericórdia, é a nova chance. Mas a nova chance que a gente recebe, repetindo episódios, às vezes, muito parecidos, né? Se a gente olhar uns 15, 20 ou 30 anos para trás, nós vamos encontrar
coisas que periodicamente a gente passa, assim, e a gente diz assim, não, mas parece que eu já passei por isso. É verdade. E essa sensação, ela nos informa que precisa agregar algo, para que eu possa parar de repetir e para que eu possa avançar no processo educativo, né? A misericórdia é importante por isso, meus amigos, né? O Sermão da Montanha lá, ele traz, né? Bem-aventurado é o misericordioso, porque ele receberá misericórdia. Mas, na verdade, o Sermão da Montanha ele é feito com uma proposta de felicidade, né? As bem-aventuranças, que estão condicionadas a uma ação de mais qualidade, né? Então, bem-aventurado é o aflito. Tá, mas por que o aflito vai ser bem-aventurado? O aflito será bem-aventurado desde que ele descubra que a causa da aflição é o jeito como ele olha para a vida, porque isso impulsiona as decisões de melhor ou menor qualidade e cria respostas melhores ou nem tanto às vezes, né? Essa é em resumo, né? Tem muita informação sobre isso, de qualidade, né? Se a gente for para a filosofia, nós vamos encontrar lá também vamos dizer assim, essas informações que ajudam a gente, principalmente nos momentos em que a gente está mais agitado, precisa tomar uma decisão, né, que vai impactar lá na nossa vida, e aí nós vamos tirar o pé do acelerador, esperar um pouquinho, né? Nós vamos nos lembrar assim, ó, o que vai acontecer depende de como eu vou fazer. Depende da decisão que eu vou tomar. A ideia dessas informações é produzir uma vida de mais qualidade para nós, né? Nós não estamos aqui tendo como fim aprender a doutrina espírita. A doutrina espírita é um meio cuja finalidade é produzir uma vida de melhor qualidade, né? Agregar valor às nossas escolhas. Essa é a ideia. Tá bem? Muito obrigado pela atenção, né? E eu vou então, devolvo a palavra e